Boa noite, gente! Boa noite! Ai, Jesus, ainda estou respirando da aula de prática. Eu não posso nem respirar. Na aula de prática, eu me sinto uma metralhadora ambulante. Como estão, meus queridos? Beleza? Eu vou deixar para começar a falar sobre a prova no finalzinho da aula, né? Até porque a gente só tem aqui 6 alunos, já já os demais alunos vão entrando. Por enquanto, eu vou aqui autorizando o pedido de solicitação deles, e aí a gente deixa para fazer alguns comentários sobre a prova no final da aula, até porque, de propósito, eu não postei o estudo dirigido e não vou postar para não gerar mais uma tarefa para vocês. Eu tenho uma outra estratégia e eu vou preferir falar já já. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos. Enquanto isso, me ajudem. Salvo memória, na semana passada, eu parei em sentença também aqui para a turma de processo. Foi isso, pessoal? Me ajuda. Acho que eu iria começar a sentença, né? Eu cheguei a falar de sentença, relatório, fundamentação, parte dispositiva aqui no processo do trabalho ou não? Falei? Falei. Então, eu faço um breve resumo e a gente segue para processo, para recursos. Inclusive, considerando que alguns estavam comigo agora na aula de prática, tudo aquilo que eu estava falando de recurso lá, eu consigo falar aqui, claro, com um detalhismo maior, né, mais devagarzinho, inclusive. Então, eu vou organizando aqui minhas folhas, que são a minha louça itinerante, para que eu possa fluir aí com vocês nos recursos em espécie. Jesus, é muito papel. Eu já vou começar. Acho que já deu tempo para a galera entrar na sala. Então, vou seguir aí para que a gente não se atrase nesse conteúdo. Meus amores, eu não me lembro se eu disse na semana passada, mas o assunto da prova só vai até sentença, tá? Essa parte de recurso não cai mais na prova. E hoje eu ainda vou dar assunto teórico, embora não seja conteúdo de prova, e na semana que vem a gente deixa só para revisar, tirar dúvidas, e a outra estratégia que eu decidi tomar, e já já eu falo com vocês. É que, em regra, a gente tem uma quantidade maior de alunos, para não ter que falar 2 vezes, eu vou seguir aqui no conteúdo teórico, e depois a gente fala da prova. Bem, no final da aula passada, estávamos tratando de sentença proferida pelo juiz do trabalho, e o que nós ressaltamos foi que a sentença é a decisão, né, que vai trazer aí informações super relevantes no processo, porque a gente vai ter uma decisão terminativa de mérito, podendo extinguir o processo com ou sem resolução do mérito. Então, eu posso ter extinção do processo com resolução do mérito ou extinção do processo sem resolução do mérito. Na sentença, nós enxergamos aí um conteúdo de decisão proferida pelo juiz do trabalho com uma estrutura composta por 3 partes. O relatório, que faz, então, esse papel aí de resumir o processo, tanto para trazer ali os pedidos feitos pelo autor
quanto também as estratégias da defesa apresentadas, essas estratégias pelo reclamado, e devo dizer que nas ações que tramitam sob o rito sumário ou sumaríssimo, dispensa-se o relatório. E aí, por vezes, você vê na sentença, assim, vistos, etc. Esse simbolismo de vistos, etc., bem escrito assim mesmo, como eu estou dizendo. Ó, vistos, etc. Assim, ó, vistos, etc., funciona como uma estratégia de dispensabilidade do relatório. Agora, no rito ordinário, nós não dispensamos esse relatório. Então, o juiz fará essa síntese nessa parte inicial da sentença. Depois do relatório, vocês vão enxergar a parte de fundamentação da sentença, oportunidade em que, em obediência ao princípio da adstrição, o juiz vai comentar cada um dos pedidos, deferindo ou indeferindo cada um deles. É aí que nós vamos enxergar o livre convencimento motivado do juiz. O juiz, ele é livre para proferir o seu julgamento, mas ele é obrigado a fundamentar as suas decisões e fará isso fundamentando cada deferimento ou indeferimento de cada pedido que foi alvo dos autos. A terceira e última parte da sentença é a parte dispositiva, ou parte conclusiva da decisão. Nessa parte, o juiz vai julgar a ação, procedente ou improcedente. Devo lembrar que a ação julgada procedente pode ser julgada totalmente procedente ou procedente em parte. Então, nós podemos ter três possibilidades: o julgamento de procedência total, o julgamento de procedência parcial e o julgamento de improcedência. Também nessa parte conclusiva ou dispositiva da sentença, o juiz vai, depois de concluir, pelo julgamento procedente ou improcedente da ação, ele vai dizer se concedeu ou não a gratuidade da justiça, se houve pedido para a justiça gratuita ou assistência judiciária gratuita. Devo, inclusive, lembrar que o juiz pode, de ofício, conceder a gratuidade da justiça. Então, é aí nessa parte dispositiva que você vai ver o juiz deferindo ou indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. Também é nessa parte que o juiz vai estabelecer o valor das custas processuais. Lembrando do artigo 789 da sua CLT, nesse mencionado artigo 789, vocês encontram aí um regramento jurídico para as custas processuais. E lá vocês podem revisar que as custas processuais são calculadas tendo-se como base 2% do valor da condenação para as ações julgadas, as ações condenatórias, então 2% do valor da condenação, ou 2% do valor da causa para as ações declaratórias, para as ações constitutivas ou para as ações julgadas improcedentes. Boa noite, meninas. E ou 2% do valor fixado pelo juiz. Então, nós estudamos custas processuais, só para dizer que nessa parte dispositiva, o juiz também, para o sucumbente, arbitrará o valor das custas. E, se o juiz concedeu a gratuidade da justiça, vai constar, por exemplo, ação julgada improcedente, considerando que o valor da causa foi R$10.000, custas para o reclamante no valor de R$200, vírgula, com exigibilidade suspensa em face da concessão da justiça gratuita.
Meus queridos, eu estou dizendo isso para você não pensar que, quando o juiz concede a isenção das custas, então na sentença nem vai falar nada de custas processuais. Não é assim, não. Mesmo que o juiz conceda a gratuidade da justiça, no bojo da sentença, na parte dispositiva, você vai encontrar o valor das custas. Então, para essa causa, no valor de 10 mil, custas serão calculadas 2% de 10 mil, R$ 200. Então, vai aparecer custas para o reclamante sucumbente na ordem de R$ 200, vírgula, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade da justiça. Pois bem, nessa parte dispositiva, o juiz ainda estabelecerá os honorários sucumbenciais, honorários advocatícios, cumprindo as regras do artigo 791-A da sua CLT, que diz que os honorários advocatícios são fixados pelo juiz no importe entre 5% e, no máximo, 15% do valor líquido da condenação, e aí, se houver a procedência parcial, não pode haver compensação recíproca desses honorários advocatícios. Isso significa dizer que, sobre o valor que cada parte sucumbiu, o juiz vai fixar os respectivos honorários advocatícios. E aí o reclamante pagará honorários advocatícios em favor do advogado do reclamado, sobre o que o reclamante sucumbiu, e vice-versa. O reclamado pagará honorários advocatícios, sucumbenciais, em favor do advogado do reclamante no que sucumbiu. Naturalmente, se houver advogado patrocinando a causa. Isso porque não podemos esquecer que é possível o ius postulandi na Justiça do Trabalho. Pode acontecer da parte estar desacompanhada de advogado, e se isso acontecer, não haverá aí honorários sucumbenciais. Ok? Até aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? Beber água que eu tô rouca já. Bem, considerando que eu cumpri aí todos os informes sobre sentença, agora sim nós podemos avançar e, lembrando que não estamos a tratar de uma sentença homologatória de acordo, é possível que as partes, tanto ambas quanto uma delas, possa estar irresignada com a decisão proferida pelo juiz do trabalho. Só para que você consiga compreender na íntegra a minha fala, é que as sentenças homologatórias de acordos são irrecorríveis para as partes. Então, se eu estou a analisar uma sentença que homologou o acordo, não caberá recurso, as partes não poderão recorrer. Na sentença que homologa o acordo, alcançamos automaticamente ou instantaneamente a coisa julgada. Por isso, a impossibilidade de recurso. Mas, afastando esse tipo de sentença, mas pensando naquela sentença em que o juiz julgou efetivamente o mérito da causa, porque não houve possibilidade de acordo entre as partes, existe a possibilidade de alguém estar descontente com a decisão proferida pelo juiz. E aí é exatamente esse cenário de descontentamento, de aborrecimento, que provocará aí a interposição do recurso. Então, se eu pensar que a sentença foi proferida pelo juiz do trabalho e que uma das partes ficou irresignado com a decisão do juiz, aqui surgirá um ambiente processual propício para a interposição do recurso. Olha, tcharam! Olhem para mim, quem entrou depois, eu não estou conseguindo compartilhar meus slides. Então, quem não tem cão caçar com gato, estou eu aqui nos meus
papeizinhos, minha louça itinerante. Sentença proferida pelo juiz, se uma das partes estiver chateada e resignada com a decisão. Deixa eu completar aqui meu desenho, porque em sala de aula eu não faria bem assim, eu faria propriamente assim. Ó, agora sim, o desenho está mais parecido comigo. Então, a parte que estiver irresignada com a decisão do juiz vai querer interpor o recurso. É exatamente dentro desse cenário que nós precisamos fluir. Acontece que o desejo ou o objetivo central de quem quer recorrer é que o seu recurso seja conhecido e provido. O recurso, se eu interponho o recurso, das duas uma. Ou eu quero reformar a sentença proferida pelo juízo ACO, ou eu quero anular a decisão. E o meu objetivo é que o meu recurso seja conhecido e provido. Fluindo aqui, eu preciso fazer esse percurso, ó, preciso percorrer essa estrada. E aí um passo, amigo, de cada vez. O meu primeiro passo é me preocupar em atender aos requisitos de admissibilidade. Por quê? Se eu atender, ó, minha carinha feliz, se eu atender aos requisitos de admissibilidade, o meu recurso será conhecido. Eu preciso ter recurso conhecido e provido para eu reformar a sentença proferida pelo juízo ACO ou para eu anular a sentença. Como é que o tribunal vai conhecer o meu recurso? Se eu atender a todos os requisitos de admissibilidade. Já já a gente fala deles. Considerando que eu atingi, eu alcancei, eu respeitei esses requisitos de admissibilidade, ao cumprir essa primeira etapa, vou para o passo 2. O tribunal analisará o mérito do meu recurso. Aí, nessa análise do mérito, o tribunal vai apreciar as razões do recurso. E, se o tribunal, ao apreciar o mérito do meu recurso, olha aqui, ao apreciar o mérito do meu recurso, acolher as minhas razões, então o meu recurso será conhecido e provido. Alcancei o meu objetivo. No entanto, se eu tiver cumprido os requisitos de admissibilidade, porém, o tribunal não acolher as razões do meu recurso, o tribunal negará provimento ao recurso. E, naturalmente, se eu nem cumprir os requisitos de admissibilidade, aí o meu recurso nem será conhecido. E se o recurso não for conhecido, não serão analisadas as razões do meu recurso. De novo, preciso cuidar dos requisitos de admissibilidade. Hipótese número 1. Se eu atender a esses requisitos de admissibilidade, o recurso vai ser conhecido e o tribunal passará a analisar o mérito da decisão do juiz, através das razões do meu recurso. Opção número 2. Se eu não, olha de rosinha aqui, ó, se eu não atender aos requisitos de admissibilidade, simbolizada aqui pela minha carinha triste, se eu não atender os requisitos de admissibilidade, o recurso não será conhecido. E aí, eu nem vou avançar para essa etapa 2. O tribunal não apreciará nem o mérito, nem as razões do meu recurso, em face do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Entretanto, se eu atendi os requisitos de admissibilidade, acompanhe comigo a seta, eu avanço para a etapa 2. E o tribunal apreciará as razões do meu recurso e, se acolher essas razões,
dará provimento ao recurso. Se não concordar com as minhas razões do recurso, apesar de conhecer o meu recurso, negará provimento ao recurso. Claro que eu tenho muito mais coisas para tratar, mas até aqui eu gostaria de saber se todos vocês compreenderam essa fala inicial e se tem alguma dúvida. Tudo bem até aí, meus queridos? A admissibilidade fica a cargo do juiz de primeiro grau. Peraí, tá muito baixo o seu microfone, amor. Aumenta só um pouquinho para mim. Peraí, pronto. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou agora? Melhorou agora? Vá, fala aí. A questão da primeira parte aí da admissibilidade, ela fica a cargo da jurisdição de primeiro grau. Calma aí, vou falar disso agora. Segura aí. Tua pergunta é só essa? Não, e aí, no caso, a questão do provimento fica a cargo do segundo grau. Então, calma aí, deixa eu avançar mais, que acho que eu vou satisfazer a tua pergunta. Se eu não satisfizer, você me interrompe de novo e aí eu respondo. Mas, por enquanto, eu não cheguei lá, não. Obrigado. Ainda vou falar mais coisa. De nada. Alguém tem dúvida de mais coisa aqui? Bem, então, já que não tem, eu vou já passar aí a desenvolver o que Rorô queria falar e eu nem deixei. Eu vou escrever assim. Atenção. Atenção. Não confunda segmento do recurso com conhecimento. E aí, quando eu falo segmento, por favor, entenda. Negar segmento ou dar segmento. Diferente de quando eu falo conhecimento, eu estou a falar de recurso conhecido ou não conhecido. E para vocês compreenderem, veja aqui que esquema massa eu fiz. Bem, o que Rô queria dizer é o seguinte: na verdade, nos recursos, nós temos 2 juízos de admissibilidade. 2 juízos de admissibilidade. Já volto a mostrar aqui essa tela. Eu vou preferir, inclusive, fazer o seguinte. Imagine que eu tenha aqui aquela minha pirâmide que eu já fiz na aula com vocês, nas aulas presenciais, umas 198 vezes. Eu tenho aqui em juízo ACO, as varas do trabalho, depois TRT, depois TST. Vamos partir aí do mais simples, um dissídio individual. A sentença é proferida por um juiz de uma vara do trabalho. Então, olha aqui, um dissídio individual tramita perante uma das varas do trabalho, cumpre-se aí a fase de conhecimento até que o juiz profere a sentença. Considerando que eu estou irresignada com a decisão do juiz, vou fazer bem minha carinha de mal aqui, ó, virada nos infernos. Eu estou irresignada com a decisão do juiz, eu quero interpor o recurso ordinário. Esse recurso ordinário é interposto por simples petição, primeiro aqui, ó, perante o juízo prolator da sentença. Então, quando eu for elaborar a petição do recurso ordinário, a minha primeira página é endereçada a juízo ACO. Então, eu vou ter lá, ao excelentíssimo senhor doutor juiz titular da 30ª Vara do Trabalho de Salvador. Foi aquele juízo que proferiu a decisão. Todos os recursos são interpostos por simples petição e, em regra, têm efeito meramente devolutivo.
Excepcionalmente, pode haver um pedido de efeito suspensivo para esse recurso e o juiz, o ACO, vai analisar esses argumentos que fizeram o recorrente requerer o efeito suspensivo e vai conceder ou não. Mas a regra é que os recursos têm efeito meramente devolutivo. Haverá dois juízos de admissibilidade. O primeiro juízo será feito pelo juízo ACO. Então, o juízo ACO não vai analisar mérito da decisão. O juízo ACO vai fazer tão somente a análise dos requisitos de admissibilidade, que eu vou estudar com você agora, e aí a gente vai olhar os requisitos intrínsecos, extrínsecos, e a gente vai ter que olhar tempestividade, se houve o pagamento das custas processuais, se houve o depósito recursal, já esclareço tudo no seu juízo, na sua mente. Mas considerando que o recorrente cumpriu todos esses requisitos, opção número 1, o juiz, analisando esses requisitos de admissibilidade, vai dar seguimento ao recurso, isto é, olha aqui, vai dar seguimento ao recurso. Vai intimar, ainda aqui, na vara do trabalho, vai intimar o recorrido para querendo, em igual prazo, apresentar contra-razões do RO e depois é que o juízo vai remeter os autos ao TRT. Então, depois é que o juiz vai dar seguimento ao recurso. Por outro lado, se o juiz, ao analisar esses requisitos de admissibilidade, entender que esses requisitos de admissibilidade não foram cumpridos, aí, gente, o juiz, o ACO, vai negar seguimento ao recurso. Então, aqui, por exemplo, o juiz entende que a parte, ao interpor o recurso, interpôs esse recurso intempestivamente, isto é, o prazo de recorrer aqui para o RO é de 8 dias, ele interpôs o recurso no 10º dia do prazo. Visivelmente intempestivo esse recurso. Entretanto, e por isso, negou seguimento, não encaminhou, não direcionou o recurso ordinário para o TRT. Na verdade, o juiz trancou esse recurso. Existe a possibilidade de o recorrente se valer do agravo de instrumento para destrancar esse recurso. Eu até vou ensinar uma rima para vocês assim. Contra a negativa de seguimento, cabe agravo de instrumento. Aliás, o agravo de instrumento só serve exclusivamente para isso. Então, você vai sair da aula de hoje cantando essa musiquinha ou essa rima. Contra a negativa de segmento, o agravo de instrumento. Negativa de segmento, o agravo de instrumento. Então, quando o juízo negar seguimento a algum recurso destinado ao juízo ad quem, caberá agravo de instrumento. Lá no processo civil, você usa, inclusive, o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Aqui a gente não usa. A gente só usa agravo de instrumento para destrancar recurso, ou seja, naquelas situações em que, fazendo o primeiro juízo de admissibilidade, o juízo ACO barrou esse recurso e não encaminhou o mesmo para apreciação do tribunal. Então, contra a negativa de seguimento, caberá agravo de instrumento. Mas, considerando que o juiz deu seguimento ao recurso, a gente segue rumo à análise por uma das turmas do TRT. E aí, pessoal, por favor, veja, enquanto eu estava no juízo ACO, não te falei que o recurso foi conhecido, eu não te falei isso. Eu falei que caberá ao juízo ACO dar seguimento ou negar seguimento. É que, tecnicamente, e era exatamente isso que Rodrigo ia desenvolver na sua fala
há minutos atrás, é que no tecnicismo processual, o conhecimento do recurso, ou seja, para o recurso ser conhecido ou não, essa terminologia precisa vir do juízo ad quem, não para o juízo a qual. Então, o segmento é uma terminologia que compete ao juízo a qual. O conhecimento do recurso caberá ao segundo juízo de admissibilidade, desta vez realizado pelo juízo ad quem. Então, quando eu falo para você que o recurso foi conhecido, naturalmente você tem que fazer a seguinte tradução. Esse recurso já chegou à turma, né, do TRT, e o TRT, analisando os requisitos de admissibilidade, entendeu que o recorrente cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Não foi uma negativa pelo juízo a qual. Não foi uma negativa pelo juízo a qual. Esse recurso já chegou no juízo ad quem, mas aqui o tribunal entendeu que não foram cumpridos os requisitos de admissibilidade. E aí, claro, que a sua meta como recorrente é que esse recurso seja conhecido. Para tanto, é claro que o juízo a qual já deu seguimento ao recurso, por isso ele chegou ao juízo ad quem e apreciando os requisitos de admissibilidade, o juízo ad quem entendeu que foram cumpridos os requisitos de admissibilidade. Eu vou ficar aí uns 30 segundos com a tela meio que congelada, porque vocês estão pedindo para eu mostrar. Ó, repetindo, segmento é uma terminologia que é típica do juízo a qual. É que o juízo a qual vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade, do recurso. Se o juízo a qual entender que não foram cumpridos os requisitos de admissibilidade, negará seguimento aqui, ó, negará seguimento ao recurso, hipótese em que caberá interposição do agravo de instrumento. Caso o juiz entenda que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos, então o juiz dará seguimento ao recurso, encaminhando os autos para o juízo ad quem. É no juízo ad quem que acontecerá o segundo juízo de admissibilidade. E se o juízo ad quem entender que esses requisitos de admissibilidade foram cumpridos, o recurso será conhecido. Caso contrário, o recurso será não conhecido. Se o recurso nem for conhecido, não haverá a apreciação do mérito. Se o recurso nem for conhecido, não haverá a apreciação das razões do recurso. Mas caso o recurso seja conhecido, então a turma do TRT passará a analisar as razões do recorrente e, ao final, vai decidir se o recurso será conhecido e provido ou conhecido e não provido. Eu preciso me ater agora aos requisitos de admissibilidade para os recursos trabalhistas. E aí eu tenho que os requisitos de admissibilidade podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Ó. Intrínsecos ou extrínsecos. Inicialmente, são requisitos intrínsecos ou subjetivos. Interesse de recorrer, necessidade de recorrer, legitimidade para recorrer. Devo dizer a vocês que, em regra,
as partes do processo já cumprem naturalmente esses requisitos subjetivos, porque, como parte, foram atingidas pela sentença e, diante de uma posição de sucumbência, terá naturalmente legitimidade por ser parte e interesse, porque foi sucumbente, para recorrer. Alguns doutrinadores entendem que a necessidade de recorrer está inerente, acolhida, acoplada, englobada pelo interesse de recorrer. Ok. Esses são os requisitos subjetivos que devem ser cumpridos. Só que eu preciso chamar a atenção agora para os requisitos extrínsecos, que são também denominados de requisitos objetivos. E esses requisitos objetivos ou extrínsecos são, número 1, tempestividade. Número 2, a comprovação do pagamento das custas processuais. Número 3, o recolhimento do depósito recursal. Vamos analisar calmamente cada um dos requisitos de admissibilidade desses recursos. Os requisitos de admissibilidade extrínsecos, porque os intrínsecos são iguaizinhos aos que você estuda no processo civil, não preciso ficar repetindo aqui. O primeiro requisito de admissibilidade extrínseco que eu vou estudar é, pela ordem ali, a tempestividade. E aí eu fiz essa tabelinha massa aqui, quem é meu aluno de prática já copiou, mas tem gente que faz só processo, não faz prática, a gente vai repetir. Quem faz prática, teve essa aula minutos atrás, já vai ser capaz de aprender tudinho, aí vai saber de cor essas informações. É que os recursos devem ser interpostos dentro dos seus respectivos prazos. Sendo interpostos dentro do prazo, eles serão tempestivos. E a tempestividade é exatamente um dos requisitos de admissibilidade desses recursos. O artigo 775 da CLT te ensina a contar os prazos em dias úteis. Nós já estudamos o artigo 775. E só estou lembrando para complementar a informação desta tabelinha aí, desse quadro que vocês estão visualizando. É que, se eu quiser opor embargos de declaração, ou se eu quiser opor embargos à execução, eu precisarei opor esses embargos no prazo de 5 dias. E aí, para complementar a informação, 5 dias úteis. Nós vamos estudar cada um dos recursos em espécie. E eles estão elencados a partir do artigo 893 da sua CLT. Vamos falar disso a partir da aula depois da V1. 893. Mas se eu tiver embargos de declaração e embargos à execução, 5 dias. Se eu quiser interpor recurso extraordinário, eu interporei dentro de 15 dias úteis. Esse é o prazo e o recurso extraordinário é destinado ao STF. Nós vamos estudar isso também oportunamente. Os demais recursos trabalhistas são interpostos em 8 dias úteis de prazo. Esse é o prazo para a interposição do recurso ordinário, do recurso de revista, do agravo de instrumento, do agravo de petição, do recurso de embargos ao TST, do agravo regimental, dentre outros que a gente vai falar. Então, os demais recursos, 8 dias de prazo. E todo esse cômputo de prazos em dias úteis, como artigo 775 da sua
CLT. Bem, cumprindo-se aí a ordem do nosso esquema, o segundo requisito de admissibilidade foi aí, o segundo requisito de admissibilidade extrínseco é o pagamento das custas processuais. A título de pagamento das custas processuais, nós já estudamos esse tema lá no artigo custas, nós estudamos no artigo 789 da CLT. As custas são recolhidas com base de 2% do valor da condenação, da causa, enfim, sendo no mínimo R$ 10,64 e no máximo 4 vezes o teto para RGPS. Atualmente, o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, prevê o valor de R$ 6.101,06. Então, olha aqui, custas processuais estão regulamentadas no artigo 789 da sua CLT, sendo no mínimo R$ 10,64 e no máximo 4 vezes o teto estabelecido para o regime geral de previdência social. 4 vezes R$ 6.101,06 totaliza R$ 24.404,24. Boa noite, Joyce. Jocinalva, eu vi sua mensagem aí. Se você está tendo dificuldade, depois vê aquele link para assistir a aula de novo, se você sentir necessidade. Eu estou gravando, você pega toda a aula, sem problema nenhum, amor. Só peço que você tenha uma preocupação maior no dia da prova, porque a prova vai ser computada com o horário oficial do início da aula. Então, imagina, se você entra no dia da prova, esse horário é como se você estivesse chegando atrasada na aula. Você só vai ter até 8h45 para fazer a prova. E aí isso vai poder te trazer um prejuízo, tá bom, amor? Bem, o 789 regulamenta as custas. Boa noite, professora. Oi, amor. Diga, Josi. Então, professora, eu estou com um grande problema com a minha internet. Está me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu estou tendo uma grande dificuldade com a internet. Minha preocupação justamente é essa, no dia da prova, continuar esse problema, entendeu? Eu estou pleiteando isenção de segunda chamada para alguns alunos quer dizer, para todos os alunos que porventura tiverem complicações. Mas eu não posso falar disso agora, porque não compete ao Campus Salvador a segunda chamada, mas sim a mantenedora. Então, como eu ainda não sei essa resposta, eu tenho um pedido para esses alunos que estão com essa dificuldade de internet, que na medida do possível, se eles conseguirem ir, sei lá, para casa de um parente, porque lan house pode ficar caro, mas assim, alguma estratégia aí para ter uma conexão, né, mais consistente de internet, mais estável, eu agradeço. Mas eu já tive a preocupação antecipada de fazer esse pedido. Contudo, não estou anunciando, porque eu não tenho ainda a posição oficial da reitoria. Viu, Jô? E se você puder, então, tentar resolver aí de alguma forma para não se prejudicar, melhor. Professora, eu tentei, peraí, deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Eu tentei ver a pasta da senhora com o grupo que Márcio fez, mas não recebi. Tentei várias vezes. Veja direito, tem um link, inclusive, antes da aula começar, eu entrei, Dani, no meu e-mail e fiz várias autorizações. Eu acho que você me pediu essa autorização, eu já te autorizei. Veja aí, eu me lembro de ter liberado agora há pouco a solicitação de Léo Flores e de Alfredo, mas a sua eu acho que eu já autorizei. Se não, entra lá, vai pedir, vai dizer assim, é preciso que Bruno autorize. Aí isso vai aparecer no meu e-mail e eu autorizo. Mas minha memória não costuma me trair, não. Eu acho que eu já te autorizei. Faça
a tentativa de acesso de novo, você já deve conseguir enxergar tudo. Inclusive, quem me pede acesso vai ter acesso a todas as minhas aulas de todas as disciplinas. Vai ver lá um catatal de aulas, vai procurar qual é a aula que você quer para ter esse acesso aí efetivamente. Bem, ainda falando de custas, preciso dizer que as custas devem ser recolhidas pelo sucumbente dentro do prazo do recurso e esse sucumbente deve comprovar o pagamento das custas dentro do respectivo prazo. Então, para você entender melhor o que eu estou falando, acompanhe aí o meu raciocínio. Não basta, por exemplo, fazer o recolhimento das custas dentro dos 8 dias, se eu estiver aí num recurso ordinário. É preciso comprovar que pagou dentro dos 8 dias, ok? Porque se porventura aquele distraído, aquele lerdo, viajante que dorme no mundo da lua, vive no mundo da lua aí, fizer isso aqui, ó, tenho aqui 8 dias para interposição do recurso. Aí o distraído até pagou as custas processuais dentro dos 8 dias, mas só comprovou fora do prazo, morreu na praia, amigo. Esse recurso será deserto. Olha aqui minha louça itinerante. Boa noite, Marcinho. Olha aqui. Marcinho vai brigar, viu? Marcinho é meu produtor técnico e artístico, vai brigar porque eu estou cheia de papel. Imagine as aulas do YouTube cheias de papel. Mas eu sou irreverente, o que importa é o conhecimento, não estou conseguindo compartilhar a tela, e aí, meu amigo, não tem cão caçar com gato. Até porque a galera não vai assistir a aula para me ver, mas substancialmente para me ouvir e colher esse conhecimento, um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, a luz não deu para resolver, depois a gente fala isso, viu, meu produtor artístico? Vamos lá. Veja... Oi, ventania. Até Cláudia Leite faz show com o cabelo voando, meu filho. Você quer o quê? Deixa eu no ventinho aqui, que eu não vou morrer de calor. Meu gabinete não tem ar-condicionado. Nos quartos tem, mas no gabinete não tem. Então, vai no ventinho aí. Ventinho é coisa de artista, viu, Rô? Você é muito perfeccionista. O ventinho é o ventilador que está aqui de junto, balançando meus cabelos, que eu não vou morrer de calor. Não estou na sauna. Efeitos especiais. Pois é. Cláudia Leite grava um clipe, Ivete Sangalo grava um clipe com efeito de ventos nos cabelos, ó, balançando aí as madeixas da artista. Então, eu estou seguindo aí a linha, é só por isso. Efeitos especiais de uma aula gravada em casa. Abafa aí quais são os efeitos especiais, galera. Mas vamos aqui. Olha, se esse recurso foi interposto dentro dos 8 dias, o distraído cuidou de fazer o pagamento das custas processuais, e isso, inclusive, vale para o depósito recursal, mas ainda não falei dele, calma aí. Fez o pagamento, ó, pagou as custas processuais dentro dos 8 dias para recurso, mas só comprovou o depósito dessas custas, o pagamento dessas custas. Depois dos 8 dias, olha a carinha, o recurso será deserto. É que o artigo 789, parágrafo 1º da CLT, exige que as custas processuais sejam pagas após o trânsito em julgado da decisão, salvo se a parte sucumbente quiser recorrer, oportunidade em que as custas serão recolhidas e comprovado o respectivo pagamento dentro do prazo do aludido recurso, porque as custas funcionarão como um dos requisitos de admissibilidade. Então, eu tenho que fazer o pagamento das custas dentro do prazo e também comprovar
dentro dos 8 dias que eu fiz o pagamento das custas. Exceto, é claro, se eu for isenta, né, se o recorrente for isento do pagamento das custas processuais. Mas sim, no dia 1º de maio, eu vou na Ferreira Costa providenciar aí mais luz para o meu cenário, né, para deixar mais, digamos assim, visível a beleza estonteante da professora que vos fala. Até eu dou risada. Vamos lá. Alguma dúvida de custas, pessoal? Tranquilo? Beleza? Ótimo. Vou seguir aqui, então, para o estudo agora do terceiro requisito de admissibilidade dos recursos. Estou falando do depósito recursal. Bem, gente, eu vou segurar um pouquinho a onda aqui dos meus papéis, porque eu preciso te trazer alguns conceitos sobre depósito recursal. E aí você vai se organizando no caderno, eu vou postar no AVA, lá naquele ambiente de objetos de aprendizagem, os slides atualizados, e todos esses esqueminhas que eu estou mostrando aqui, eu cuidei na medida do possível de colocar no PowerPoint e mostrar para vocês. Exceto as carinhas tristes e felizes, porque realmente isso toma um tempo, eu não tenho tempo para ficar criando aí essas figuras, né, felizes e tristes no PowerPoint. Qualquer coisa eu posso, inclusive, depois, a título de distração, tirar foto dessas páginas e postar para vocês aí, para que sirvam também de lembranças no estudo da aula, sobre o conteúdo. Mas, falando de depósito recursal, trata-se de um instituto que é exclusivo do processo do trabalho. Isto é, você não está acostumado com o depósito recursal lá no processo civil. Você está acostumado com custas processuais e preparo, mas depósito recursal não foi bem assunto do processo civil. É um instituto exclusivo do processo do trabalho. Para que serve o depósito recursal? Serve como parte de garantia da execução ou serve até como integral garantia da execução. E para você entender melhor essa fala, preste atenção a essas próximas considerações que eu trarei aqui. Quando o recorrente sucumbente fez o depósito das custas processuais, ele está pagando ali um valor das despesas referentes aos atos processuais que aconteceram no processo. E é por isso que aquele pagamento a título de custas processuais, aquele pagamento vai para o Poder Judiciário, não é assim? Justiça do Trabalho, no âmbito federal para a União. Ok. Diferentemente das custas processuais, o depósito recursal não se presta para cobrir ou restituir, ressarcir as despesas do processo. Não é isso. Serve para pagar parte do crédito do reclamante, credor trabalhista, ou, quem sabe, totalmente aí esse crédito do reclamante. Então, avançando mais um pouquinho, eu já posso te dizer uma frase emblemática, né, substancial do nosso conhecimento aqui. Só o reclamado é sucumbente numa obrigação de pagar ao reclamante, pagar créditos trabalhistas. Se o depósito recursal serve para garantir créditos trabalhistas, então só quem vai fazer depósito recursal é a empresa, se for recorrer. Empregado não faz depósito recursal, porque ele não tem crédito trabalhista a pagar. Ainda que ele tenha que pagar honorários advocatícios, litigância de má-fé, não
é crédito trabalhista, então não terá que fazer depósito recursal. Só quem vai fazer depósito recursal é a empresa, se quiser recorrer da decisão proferida pelo juízo ACOL. Até aí tudo bem? Massa. Segunda informação. Nós vamos estudar os valores limites, isto é, os tetos para o depósito recursal. Mas o que importa é você entender o seguinte. Bem, se quem faz depósito recursal é a empresa, quando a empresa for recorrer, exatamente porque ela foi condenada a pagar um valor ao reclamante, já eu te passo a palavra, Jânia. Vamos imaginar, a sentença trabalhista condenou a empresa a pagar R$7.000. Então, a empresa quer recorrer. Se ela foi condenada a pagar um crédito trabalhista, a empresa, ao recorrer, vai ter que fazer depósito recursal, sim. O valor, que eu ainda vou lhe ensinar, o valor que a empresa for recolher a título de depósito recursal já vai servir futuramente para pagar aquele crédito do trabalhador. Então, esse valor depositado não vai se perder, não vai ser da justiça, vai ser do trabalhador. Claro que quando a empresa deposita o depósito recursal em obediência à segurança jurídica, o juiz não vai imediatamente liberar esse depósito para o reclamante. Não se esqueça que estamos ainda na fase de recurso. Esse depósito vai ser feito quando o reclamado for interpor o recurso, e o objetivo, inclusive, do reclamado é reformar a decisão de origem ou até anular a decisão proferida pelo juiz. Imagina que miséria aconteceria aí no processo se, feito o depósito recursal, se o reclamado, fazendo o depósito recursal, o juiz prontamente liberasse o crédito em favor do reclamante. Aí lá pelas tantas, ao julgar o recurso interposto pela empresa, o tribunal decidisse reformar totalmente a sentença, julgando a reclamação trabalhista totalmente improcedente. Isto é, nada tem direito ao reclamante. Ah, mas ele já recebeu o depósito recursal, parte do seu crédito, que ele não tem direito, corre para ele devolver. Como é que ele vai devolver? Então, não dá. O depósito recursal, oportunamente recolhido, ficará depositado judicialmente numa conta vinculada ao juízo, tendo aí as atualizações com os índices da poupança, para que lá na fase de execução, na oportunidade devida, o juiz libere esse valor, se for o caso, em favor do reclamante. Se não tiver valor a receber o reclamante, o que o juiz vai fazer é liberar esse crédito, devolvendo para a empresa. Então, por alvará judicial, ou vai restituir a empresa, ou vai pagar o reclamante, depende aí desse destino do recurso ou dos recursos a serem interpostos. Jane, se sua pergunta for sobre algum tema até aqui, tudo bem. Se não, segura mais um pouquinho, porque eu preciso fluir e aí você vai entender. A sua dúvida é sobre algo que eu falei até agora? Me diz aí. Já tirou? Linda. Obrigada. Massa. Eu entendi. Entendi que a empresa vai ter que fazer esse depósito recursal no prazo do recurso. Se não fizer esse depósito certo, o recurso vai ser deserto, vai ter que fazer. Mas que valor é esse, Pro? Olha, o depósito recursal, ele tem previsão na CLT. A previsão dele está no artigo 899. Não vai dar tempo eu ler esse artigo 899 hoje. Vou ler na primeira aula depois da V1, porque é semana que vem eu só quero saber de prova
eu vou fazer uma espécie de revisão e umas coisas mais interessantes que eu vou te falar no final da aula. Então, no retorno, depois da V1, a gente vai ler o artigo 899. Repetindo, a V1 só cai até sentença. Só que quando você for ler o artigo 899 da sua CLT, você vai ver que esse artigo diz que o depósito recursal ficará limitado a, no máximo, 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, a CLT trata de uma abrangência meio que abstrata, 10 vezes, até 10 vezes o maior salário mínimo. É que, propriamente, é o TST, através de instrução normativa, que anualmente publica esses tetos, isto é, esses valores máximos que deverão ser recolhidos a título de depósito recursal. Preste atenção uma coisa. Todo ano, o TST publica uma resolução ou uma instrução normativa atualizando esses valores máximos. E essa publicação é feita pelo TST sempre no meio do mês de julho, geralmente entre 10 e 20 de julho, o TST publica esta instrução normativa. É que esses valores máximos sempre terão vigência de 1º de agosto de um ano até 31 de julho do ano seguinte. Então, a instrução normativa, a resolução que o TST publica em julho é para que os valores vigorem de 1º de agosto daquele ano até 31 de julho do ano seguinte, para você entender o que eu quero falar. No ano passado, no meio de julho, o TST editou aí essa resolução. E aí disse que os valores limites, que eu já vou te apresentar, vigorarão, terão vigência de 1º de agosto de 2019 até 31 de julho de 2020. Então, meus queridos, vocês que estão fazendo o processo comigo, nesse primeiro semestre de 2020, entenda, esses valores só vão servir até 30 de julho. Se você tiver interesse e precisar desses valores depois, você vai ter que lembrar de jogar no Google e colocar lá, valores máximos para depósito recursal na Justiça do Trabalho. Certamente, a partir de 1º de agosto de 2020 até 31 de julho de 2021, teremos outros valores a serem apresentados pelo TST. Atualmente, quais são esses valores máximos? Então, note, o depósito recursal não se confunde com o preparo. Preparo lá do processo civil traz valores fixos. Aqui nós temos valores máximos que vocês vão entender na sequência. Os valores máximos são os seguintes. Vocês conseguem enxergar assim? É que para fins artísticos de produção, eu percebi que o meu produtor não está gostando porque eu coloco o papel na minha cara. Então, estou colocando o papel um pouquinho mais afastado para ser como se fosse uma tela de slide, digamos assim, né? À minha esquerda, aparecendo na minha aula aí gravada. Né? É ao vivo, mas depois vai ficar disponibilizada no meu canal do YouTube. Então, quais são esses valores máximos? Recurso ordinário, valor máximo de R$ 9.828,51. Eu sei, gente, que os valores aí aparecem espelhados para vocês, mas como eu estou falando aqui, é só uma forma de esquematizar, porque eu sei que
como aluno, vocês se sentem muito mais, digamos assim, direcionados quando vocês têm aí um quadro, uma louça ou um data show. Então, eu vou aqui, eu vou colocando isso aqui para facilitar o acompanhamento de vocês. Então, os valores máximos para o recurso ordinário, R$ 9.828,51. Já para recurso de revista, recurso extraordinário, embargos ao TST e recursos em ações rescisórias, o valor máximo é de R$ 19.657,02. Então, para depósito recursal, quando nós quisermos interpor recurso ordinário, recurso de revista, recurso extraordinário, embargos ao TST e recursos em ações rescisórias, é o dobro do teto do recurso ordinário. Então, sugiro que você grave somente esse número aí, ó, R$ 9.828,51. Depois você multiplica por 2, você vai chegar aqui nesse valor, ok? Agora, para o tudo bem. Você falou que não são valores fixos, são valores máximos. Como é que eu vou saber ao certo quais valores, que valor é esse que eu tenho que depositar na condição de sucumbente, caso eu queira interpor um recurso? E aí, inicialmente, eu vou falar de recurso ordinário, porque é o primeiro que nós vamos utilizar. Até para você entender, aqui não estudamos na íntegra ainda, nem de longe estudamos recurso ordinário, ainda estou nos requisitos de admissibilidade dos recursos, mas lembrando aqui, ó, dessa minha pirâmide na organização da Justiça do Trabalho. Essa minha pirâmide traz o seguinte: primeiro grau de jurisdição, eu tenho juízes do trabalho enquanto órgãos instrumentalizados pelas varas do trabalho. Os dissídios individuais tramitarão aqui perante as varas do trabalho e até que o juiz profere sentença. É diante dessa irresignação com o conteúdo de mérito da sentença que interporemos o recurso ordinário. Caso eu queira interpor o recurso ordinário, você ouviu aí de mim que o teto para o depósito recursal é no máximo R$ 9.828,51. Mas como assim, professora? Que valor é esse? Preciso te fazer aqui, ó, um se então. Então, aqui eu vou te apresentar duas proposições lógicas. Tudo bem que é matemática, mas, por favor, aceite. É só para facilitar a sua compreensão. Olha para mim. Se, então. Se, então. Vamos lá. Primeiro, você não vai copiar. Ouça, depois eu respiro. Espero você organizar aí sua vida nas suas anotações e a gente segue o fluxo. Olha para cá. Se o valor da condenação for menor do que o teto do depósito recursal, por favor, deposite, a título de depósito recursal, o valor da condenação. De novo, se o valor da condenação for inferior ao teto do depósito recursal, então vamos lá, para o recurso ordinário, se o valor da minha condenação for menor do que os R$ 9.828,51, eu devo depositar o valor da condenação. Já já eu vou te dar exemplos. Agora, se o valor da minha condenação for igual ou maior do que o teto, que é os R$ 9.828,51, então eu vou ter que depositar o teto. Vou ter que depositar
R$ 9.821,51. Você pode não ter entendido muito bem, mas eu vou esclarecer, eu vou solidificar o seu conhecimento com os exemplos que eu vou dar a partir de agora. Mas vou esperar você organizar a sua vida aí no seu caderno. Vou só repetir, mas não vai ter nenhum conteúdo novo, só para você mesmo ter tempo de se organizar. Hipótese número 1. Se o valor da condenação for inferior ao teto do depósito recursal, o valor a ser depositado coincidirá com o valor da condenação. Se, no entanto, o valor da condenação for igual ou superior ao teto, eu vou depositar o valor do teto do respectivo recurso. Isso vale para qualquer recurso que precisa de depósito recursal. Todo mundo conseguiu copiar até aí, meus queridos? Beleza? Sim? Ótimo, que bom. Massa. Agora vamos a alguns exemplos para solidificar esse conhecimento. Primeira situação. Eu vou me colocar sempre agora no papel do reclamado, porque eu te falei que só ele faz depósito recursal. O empregado reclamante não vai fazer depósito recursal. Então, todos os meus exemplos vão estar aí pautados em situações em que a empresa fora, por sentença, condenada a pagar determinado valor a título de créditos trabalhistas. Primeira hipótese. Imagine que a sentença condenou o juiz do trabalho, por sentença, condenou a empresa a pagar R$ 7.000. Eu já tinha te dito em uma aula anterior que em todos os ritos, seja ordinário, sumário, sumaríssimo, a petição inicial tem que ser necessariamente líquida, os pedidos líquidos. A petição precisa trazer pedidos quantificados. Entretanto, o juiz nem sempre proferirá decisão líquida. Então, o juiz vai poder proferir uma sentença líquida ou ele pode proferir uma sentença ilíquida. Entretanto, se essa sentença ilíquida for condenatória, ele vai arbitrar o valor da condenação. Não importa aqui se a sentença foi líquida ou ilíquida, o que importa é que na sentença existe lá o comando judicial ou sentencial de que a condenação é no valor, por exemplo, de R$ 7.000. Lembram disso aqui? Eu vou tirar esse papel, você já tem aí no seu caderno. Vou olhar para aqui, para o meu exemplo, e vou pensar no que eu anotei lá anteriormente. Se o valor da condenação, R$ 7.000, for menor, e é menor do que o teto para o recurso ordinário, e o teto para o recurso ordinário é R$ 9.828,51, se o valor da condenação for inferior ao teto, deposite o valor da condenação. Obviamente, eu não posso esquecer que, como recorrente, eu também vou ter que depositar as custas processuais, lembram? Então, para que o meu recurso cumpra os requisitos de admissibilidade, eu tenho que interpor esse recurso ordinário dentro de 8 dias do prazo, tenho que comprovar o pagamento de 2% do valor da condenação. 2% de R$ 7.000, R$ 140, pagamento para fins de custas processuais. E, além disso, se o valor da condenação é inferior ao teto, deposite o valor da condenação. O valor de depósito recursal é de R$ 7.000. Até aí tudo bem, gente? Vocês entenderam até aí? Não acabei, mas quero saber se a compreensão está acontecendo aí paulatinamente.
Tudo bem até aí? Ótimo. Nesse meu primeiro exemplo, por sinal, quando o reclamado fez o depósito recursal, ele acabou garantindo totalmente a execução. Ou seja, quando eu falo garantir totalmente a execução, eu estou me referindo a dar uma espécie de caução, de garantia sobre o valor total da condenação. Então, quando eu depositar um valor que coincida com a minha condenação, eu acabei garantindo a execução. Esse é o propósito do depósito recursal. Veja, o direito civil te ensinou algumas máximas. Te disse o seguinte, o devedor, nessa etapa de constrição do seu patrimônio para pagar a sua dívida, não pode ter penhora ou constrição desse patrimônio num valor superior à sua dívida. Então, vamos raciocinar. Se a dívida do devedor é R$7.000, ele não pode ter penhora de um patrimônio ou bloqueio de um valor de 9.000 e tanto, porque ele estaria tendo aí a constrição do seu patrimônio em um valor superior ao que ele deve, pelo menos esse foi o valor da sentença inicialmente. Por isso, eu tenho essa regra. Se o valor da condenação for inferior ao valor do teto, deposite o valor da condenação. Evoluindo no pensamento. Eu vou ter tantos outros recursos, e aí eu já consigo mostrar, por exemplo, para vocês aqui esse papelzinho. Eu posso interpor recurso ordinário, o TRT julgou esse recurso ordinário, mas preferiu manter a sentença de origem e eu, recorrente, continuo irresignado com a decisão do TRT. Eu, inclusive, acho que a decisão do TRT viola uma súmula do TST. Inclusive, essa é uma das hipóteses de cabimento para que eu possa interpor o recurso de revista. E aí eu vou ter que interpor o recurso de revista e, mais uma vez, eu terei que fazer depósito recursal, caso necessário. Você já copiou aí. O teto do depósito recursal para o recurso de revista é R$ 19.657,02, lembram? Por que você falou terá que fazer o depósito recursal se necessário? É que se eu já tiver garantido totalmente a execução, ainda que eu tenha que interpor outros recursos, não mais terei que fazer depósito recursal, porque senão eu teria aí constrição do meu patrimônio em valor superior à minha condenação. Lembra do meu primeiro exemplo que eu dei agora há pouco? A sentença condenou o reclamado a R$7.000 de condenação. Quando o recorrente, a empresa, interpôs recurso ordinário, para que esse recurso seja conhecido, ele já teve que fazer depósito recursal de R$7.000. Aí garantiu totalmente a execução. Quando, na minha hipótese, o TRT nega provimento ao RO, mantendo com isso a decisão de origem, e aí a empresa continua chateada com essa decisão, quando a empresa quiser interpor o recurso de revista, não terá mais que fazer depósito recursal, porque quando ela depositou R$7.000, já garantiu totalmente a sua condenação. Então, paciência, não tenho mais que fazer. Eu vou abrir uma preliminar de mérito no recurso de revista para dizer que não cabe a realização do depósito recursal, porque em sede de recurso ordinário, o recorrente já teria garantido integralmente a execução. Agora eu vou avançar um pouquinho para você entender bem essa minha fala, e aí a gente chega ao fim da aula.
Vamos imaginar um segundo exemplo aqui. E aí, por favor, se organizem. Eu quero que você pegue o seu celular ou a máquina de calcular. Quem estiver me assistindo, não quiser usar o celular aí, por favor, pegue a sua máquina de calcular. A partir de agora, precisarei dessa grande amiga minha, inimiga para o povo de direito, que o povo de direito não quer saber nem de somar 1 mais 1. Só sabe o que é 20% ou mais de honorários advocatícios. Quando fala em matemática, já começa a misericórdia, Senhor Cristo, Pai Eterno, expulsa deste corpo Satanás. Mas eu preciso saber. Eu tenho que saber. Coloque aí, mas não é assim, gente. Coloque aí a sua máquina. Olha, eu quero agora trabalhar com esse segundo exemplo aqui. A sentença condenou a empresa a pagar 30 mil reais. 30 mil reais foi o valor da condenação através da sentença aí proferida pelo juiz do trabalho. Aí a empresa reclamada deseja interpor recurso ordinário. Aí você, advogado da empresa, vai dizer, tudo bem, eu até tenho aqui fundamento jurídico para interpor o recurso ordinário. Só que você vai ter que disponibilizar R$600, que é 2% da condenação para pagamento de custas. Se você não foi isento, né, desse pagamento. E, fora esses R$600, você vai ter que disponibilizar um valor para depósito recursal. Que valor é esse? Lembra do meu segundo se, então? O que eu te disse na segunda expressão lógica foi o seguinte. Se o valor da condenação supera o teto do depósito recursal, por favor, deposite o valor do teto. De novo, se o valor da condenação, no meu exemplo, 30 mil reais, 30 mil reais é maior do que o teto do recurso ordinário. O teto de depósito recursal para recurso ordinário é R$ 9.828,51. Se o valor da condenação for maior do que o teto, deposite o teto. Por isso, você teve que dizer ao seu cliente que, a título de depósito recursal, tem que, além das custas, dispor desse valor aqui para que o recurso não seja considerado deserto. Não precisei ainda de máquina de calcular. Eu entendi até aí. Vai precisar agora. Sabe por quê? Porque se eu te disse que o depósito recursal serve para garantir essa condenação, o que eu estou te dizendo é que esse depósito recursal é parte da condenação, ou pode ser toda a condenação. Nesse meu caso, esses 9 mil reais é parte desses 30. Futuramente vai servir para pagamento da condenação sofrida pelo reclamado. Então, providenciar um quadro, né? É verdade. Só que aí eu vou ter que levantar, virar para o quadro, copiar, apagar, aí eu não sei o que eu faço. Eu vou comprar aquele quadro que é na mão, assim, que apaga, tipo de criança, Cal. Você vai comprar isso em breve para sua filhinha de criança, escreve, só que eu acho que só tem um pequenininho. Me arranja aí esse quadro pequeno. Se você achar, compre para mim que eu lhe pago. Nas Americanas é sério. Se você achar, me avisa, ou então me informa que eu vou procurar também. Aí eu apago. Mas não pode ser o de criança pequenininho, não, porque tem uns desse tamaninho assim, só serve para arriscar, não dá para mim não, minha letra é grande. Mas vamos lá. Quando a empresa reclamada depositou esse valor aqui a título de depósito recursal, já fez parte da garantia da execução. Então, vamos comigo aí, meus queridos, peguem todos a sua máquina de calcular e você vai fazer o seguinte. Bem, se a condenação foi de 30 mil e desses 30
já houve o depósito de R$ 9.828,51, eu quero saber quanto é que falta para garantir a execução. Eu vou simplesmente colocar o seguinte, uma conta de subtração, 30.000 menos R$ 9.828,51. Ó, você vai fazer isso aí. 30.000 menos R$ 9.828,51 dá exatamente R$ 20.171,49. Isso significa dizer que, ao fazer o depósito recursal em RO, dos 30.000 já estão depositados os 9.828,51. Caso a empresa queira interpor outro recurso, eu agora não vou olhar para a condenação dos 30.000, eu vou olhar para a condenação remanescente. A condenação remanescente é esse valor aí de R$20.171,49, para que você possa entender. Vamos imaginar que, vou voltar para essa tela aqui, ó, que nós, nessa condenação de 30.000, fizemos o depósito recursal em RO no valor de R$ 9.828. 30.000, tá, gente? 30.000. Fizemos o depósito de R$ 9.828,51. O tribunal manteve na íntegra a decisão de origem e nós continuamos irresignados, por isso encontramos hipótese para cabimento do recurso de revista. Quando eu for interpor esse recurso de revista, agora eu vou ter que olhar para esse meu esquema assim, ó, olha para mim, olha para cá. Se o valor da condenação remanescente, no meu exemplo, a condenação remanescente foi 20.171,49. Então, se o valor da condenação remanescente for menor do que o teto, deposite o valor da condenação remanescente. E se o valor da condenação remanescente for maior ou igual ao teto, deposite o valor do teto. Lembrando do recurso de revista. O meu teto para recurso de revista é R$19.657,02. Aproveitando a condenação remanescente do caso que nós estamos analisando, que Dani gentilmente escreveu aí no chat. Se o valor da condenação remanescente é 20.000, você concorda que 20.000 é mais do que 19.000? Então, eu vou ter que analisar com essa segunda proposição, ó. Se o valor da condenação for superior ao teto, deposite o valor do teto. Caso eu queira interpor recurso de revista, eu vou depositar esses R$19.657,49. Ok, gente? Agora, terceiro e último exemplo em 2 minutos para eu encerrar a aula e não tomar o tempo da aula seguinte de vocês, nem a paciência de vocês. O meu terceiro exemplo vai ser assim. E se a condenação ou sentença for de R$20.000, se a sentença condenar a empresa a pagar R$20.000, considerando essa mesma sequência. Primeiro a empresa interpôs recurso ordinário, depois a empresa era interpor recurso de revista. Vamos com calma. Para a empresa interpor o recurso ordinário, eu não quero analisar aqui, gente, agora as custas, porque as custas não entram aqui nessa conta, não. É por fora, é a parte. Eu não vou abater aqui, pelo amor de Deus. Só quero falar de depósito recursal. Quando a empresa fez depósito recursal de RO,
chamar DRRO, depósito recursal de RO, depositou R$ 9.828,51. Pensando que a nossa condenação foi 20 mil, eu volto para a máquina e vou fazer 20 mil menos R$ 9.828,51. Vou encontrar que a minha condenação remanescente é no valor de R$ 10.171,49. Agora, eu vou aqui, na interposição do recurso de revista, olha para mim, como o valor da condenação remanescente é inferior ao teto da revista, lembrando que o teto da revista é 19 mil e tanto, como o valor da condenação remanescente é agora inferior ao teto, deposite o valor da condenação remanescente. Então, o meu depósito recursal, para que o meu recurso de revista seja conhecido, eu terei que fazer o depósito de R$ 10.171,49. E aí, eu vou ter garantido totalmente a execução. Se eu tiver que recorrer de novo, mantendo essa mesma condenação, eu não vou ter mais que fazer depósito recursal, porque a lei é a seguinte, eu vou depositando enquanto não tiver alcançado a minha condenação integral. Quando eu garanto totalmente a execução, significa que eu já depositei os valores pertinentes à minha condenação integral e eu não tenho que depositar mais valor. Todo mundo entendeu isso, gente? Beleza? Ufa, que alegria. Posso contar um segredo? Acho que é uma das primeiras turmas que eu explico e que ninguém tem dúvida. Sempre, vez ou outra, aparece não entendi não. Repete aí. Mas vocês foram bem aí nesse raciocínio. Eu quero falar um detalhezinho em 3 minutos. Eu não Na prova vai poder usar a calculadora, professor? Vai. Inclusive, se você tiver ainda nos momentos presenciais em que a entidade encosta até em você, viu? Já te passo a palavra, Marcinho. Eu não postei estudo dirigido essa semana, tá? Mas eu quero fazer uma proposta, e aí aceita a minha proposta quem quiser. Semana que vem é a nossa última aula antes da prova. E então, eu resolvi, até para estimular vocês, fazer a seguinte estratégia. Eu vou postar até sexta-feira de noite, tenham paciência comigo, né? Eu estou cheia de atribuições. Até sexta-feira de noite eu vou postar um simulado, umas 6 questões de processo do trabalho que eu retirei de uma prova antiga minha e vou postar como, tipo assim, simulado, revisão para a prova. Quem quiser pode fazer esse simulado. Ele vai valer meio ponto extra, que multiplicado por 2, porque a V1 tem peso 2, vai gerar aí 1 ponto extra na sua V1. Qual é o objetivo? No portal. Vai ser no mesmo lugar que você vai fazer sua prova. Eu vou passar mensagem, comunique-se, tudo direitinho para você não se perder. Quando você vai no portal, na minha disciplina, você não enxerga, assim, 3 divisões, você enxerga objetos de aprendizagem, que você encontra ali os estudos dirigidos que eu coloco, você vai encontrar depois aulas ao vivo, que você encontra o link das minhas aulas e já pode entrar aqui no sistema Hangouts, na aula ao vivo, e depois tem, assim, a avaliação, tá vazia. Então, eu vou postar ali, simulado. É uma pré-prova, só umas 6 questões, valendo meio ponto extra, para que você se habitue, se obrigue a entrar no sistema, ver onde a sua V1 vai estar, para que no dia você não fique igual um peru tonto, perdido, sem saber cadê a prova. E aí, a título de incentivo e de estímulo, eu estou aí remunerando vocês com meio ponto extra. Agora, eu vou postar
sexta-feira de noite, sábado de manhã, quando vocês acordarem, vocês vão estar lá. Só que eu vou colocar prazo para vocês fazerem. O prazo vai ser até quarta-feira, por exemplo, quarta-feira, 19 horas. Por quê? Porque quando a gente chegar nessa aula da semana que vem, eu vou corrigir todos os estudos dirigidos que eu passei, inclusive, alguns já tiveram retorno meu, outros ainda estão tendo, porque eu não consegui corrigir tudo, mas eu vou dedicar uma aula só para corrigir esses estudos dirigidos, dando essa devolutiva para vocês, e vou corrigir as 6 questões. Só que eu vou ter que colocar prazo para você fazer, porque também não tem graça eu chegar aqui e corrigir as questões todas, você vai lá, responde e já ganhou meio ponto. Se for assim, eu não teria trabalho nenhum. Mas é só um estímulo para você poder entrar no ambiente e até ter essa pontuação extra para V1. Ok, gente? Quero deixar claro, antes de passar a palavra para Márcio, que esta é uma estratégia minha, isso não ficou decidido em reunião de colegiado, então, professores outros podem fazer, não fazer, eu apenas didaticamente entendo que essa estratégia escolhida por mim é uma estratégia que estimula você a entrar no sistema para que você tenha aí contato prévio com o ambiente da prova que você fará na semana de 11 a 16 de maio. Marcinho, a palavra é sua, amor. Pro, quero fazer um teste com a senhora. Abre o menu aí, do lado da apresentação. Sim. Agora. Definições. Aí vai abrir uma aba, aí tem vídeo. Espera aí, definições? Não tem, não? Não. Uma engrenagemzinha escrito definições? Não. Você clica nos 3 pontinhos. Como você clica nos 3 pontinhos para abrir o menu? Não, quando eu clico nos 3 pontinhos, aparece alterar layout, tela cheia, ativar legendas, configurações, pronto, usar um telefone para ouvir o áudio, informar um problema ou ajuda. Quando eu clico em configurações, aparece áudio e vídeo. Pronto, clique em vídeo. Cliquei. Aí tem lá resolução de envio e resolução de recepção. Tá quanto? Na verdade, tem resolução de saída e resolução de entrada. Pronto, tá quanto? 360, eu boto 720. Se tiver acima de 720, bote. Não tem não, é a PEBA, só tem até 720. Pronto, bote as duas 720. Rodrigo dá risada comigo, ó. Beleza. Eu vou ter que fazer isso em todas as minhas aulas para ficar com alta resolução, é? Não. Olha como eu fiquei mais brilhosa. Já melhora a resolução. Só não sei se tem que fazer isso toda hora, mas eu acredito que não. Vou fazer isso. Agora, para mim, eu tô mais feia aqui, viu? Tem o contraste aqui da minha imagem tá pior. Mas, se vocês me enxergam melhor, tudo bem. Me enxerga melhor? Beleza. Bem, um beijo, obrigada por todo o carinho. Eu vou me despedindo, mas eu vou ficar aí com o Ailton, porque ele perguntou. Quem quiser sair, pode sair sem problema. Diga, Rô. Deixa eu só tirar uma dúvida com a senhora. Com relação aos Rapidinho. Ailton pode me mandar todas as tarefas por e-mail, que eu não vou punir atrasos. Eu sei a vida corrida que vocês têm. Me mande por e-mail que eu corrijo sem punição nenhuma. O importante é fazer. Diga, Rô, desculpa. Professora, com relação aos prazos de admissibilidade, né, em tempos de pandemia, né, e esses prazos, eles estão suspensos? Sim, eles estão suspensos, todos os prazos processuais, mas o CNJ, essa semana, se você tiver interesse, posso até te mandar a notícia, decidiu que, a partir de maio, esses prazos serão todos retomados em suas contagens. Tanto é que até assim, a nível de juizados, nós já estamos fazendo sessões virtuais, audiências virtuais, então os prazos serão retomados a partir de maio, mas atualmente se encontram suspensos. Ok? Um beijo, gente, obrigada pelo enorme carinho, apreço e respeito. Beijo no coração de todos vocês, até a próxima quarta.